Boa noite, meus irmãos. É com alegria que nós nos reunimos mais uma vez para prestarmos culto ao nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 147. Salmo de número 147. Vamos ler todo o Salmo e diz assim a palavra do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis, os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. O Salmo ele começa com a expressão louvai ao Senhor, que de forma compacta é a mesma expressão aleluia. E o salmista então diz como é bom e amável louvarmos ao Senhor com cânticos de louvores. Cânticos de louvores é sempre uma expressão de adoração e de louvor ao nosso Deus. E ele então passa em todo o Salmo a descrever os motivos. Ele fala das bênçãos que Deus dá ao seu povo, ele fala de quem é Deus, para que o povo pudesse louvar a Deus por aquilo que Deus dá, por aquilo que Deus é, e por esse cuidado singular que Deus tem para com o seu povo. Por isso que ele conclui o Salmo dizendo que Deus não faz assim. No caso do contexto do salmista, ele diz, Deus não fez assim com nenhuma outra nação. Ou seja, Deus age de forma diferente com o seu povo. Ele faz isso por causa do seu caráter, do seu amor, da sua bondade, por causa do sacrifício do seu filho. Então, o povo de Deus que o conhece e que tem experimentado do seu cuidado, pode louvá-lo. E esse salmo nos convida a louvá-lo com cânticos. Vamos orar e em seguida faremos isso, louvar o nosso Deus com cânticos. Pai amado, Pai santo, nós nos reunimos nessa noite para prestar culto ao Senhor, para te adorar, para te servir. Mesmo com o nosso coração ainda apertado, com saudade de estarmos juntos com os nossos irmãos na igreja, mas nós podemos te louvar porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, e por causa de quem é o Senhor, nós podemos te louvar com esperança no nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós, irá continuamente estar cuidando de nós e podemos olhar para o futuro com esperança por causa do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada para o seu povo. E que nesses dias, ó Deus,
possamos cada vez mais depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. E que as nossas canções sejam declarações de fé, declarações de confiança realmente no Deus vivo que é o Senhor. Não permita que os problemas da nossa geração abalem a nossa fé, a nossa confiança, ou impeça a nossa adoração sincera diante do Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração para o louvor do Teu nome, para a glória do Senhor e para a nossa edificação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é confiar em Tuas promessas. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é confiar em Tuas promessas. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus maior, não há Deus melhor,
céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Meus irmãos, mais uma vez vamos ler a palavra de Deus agora na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Um texto bastante conhecido. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos cometido pecado, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Observe, o texto é muito claro. Essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. A Bíblia sempre nos adverte, nos exorta a não pecar. Mas a mesma Bíblia também reconhece que é impossível nós não pecarmos. Infelizmente, enquanto nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, ainda vivendo nessa natureza pecaminosa, nós ainda vamos falhar. Mas observe, a nossa falha, ela tem que ser um erro no processo. A nossa luta diária tem que ser para obedecer a Deus, para agradar a Deus. Na verdade, essa é a grande prova de que nascemos de novo. Mas às vezes erramos, às vezes falhamos, às vezes deixamos o nosso coração egoísta falar mais alto. E se no processo errarmos, falarmos, nós temos
esperança, porque nós temos alguém que pagou por todos os nossos pecados. Ele é o nosso advogado, é Jesus Cristo. E nós podemos nos voltar com confiança de que há perdão. É por causa de Cristo, sempre haverá perdão para aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam com confissão sincera diante de Deus. Querido, se você essa semana, talvez você tenha falhado com o Senhor, se a sua consciência o acusa de algo, ou mesmo se a sua consciência não o acusar, faça uma autoanálise. Observe se você errou, falhou, se a sua vida não foi de acordo com as Escrituras. Tentações certamente não faltaram. Então você é desafiado agora a fazer uma autoanálise da sua vida, confessar o seu pecado e pedir perdão para Deus. Aí onde você está, abaixe sua cabeça, fale com o Senhor, peça perdão a Deus e busque lutar contra o seu pecado e viver uma vida que agrada o nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 71, Contrição. Depois que cantarmos esse hino, o nosso irmão Samuel estará fazendo uma oração de contrição ao nosso Deus. E amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, graças te damos por mais esse momento, ó Pai, que o Senhor nos permitiu estarmos adorando a Ti, estarmos Te louvando, ó Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Queremos Te pedir perdão, ó Pai, por todas as vezes que nós temos Te entristecido, temos feito o que não lhe agrada, Pai. E que nós Te pedimos perdão, ó Pai, nesse momento. Te pedimos que o Senhor esteja mudando as nossas atitudes, ó Pai, provocando em nós arrependimento, ó Pai. Que nós possamos buscar estar sempre nos Teus caminhos, ó Deus, sempre fazendo o que lhe agrada, sempre fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor nos manda, nos ordena, através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez, vamos abrir a palavra de Deus, agora no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Diz assim a palavra de Deus: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Nesse salmo, o salmista ele inicia declarando que ele ama o Senhor. E ele diz, eu amo o Senhor, porque ele ouve as minhas orações, ou as minhas súplicas. E ele então passa a descrever o que Deus fez com ele. Ao que parece, lendo o salmo, o salmista esteve durante um tempo doente e quase morreu. E Deus, de alguma forma, o livrou da morte. E o seu coração se enche de gratidão. E ele então faz aquela declaração famosa, que acho que quase todos nós já a ouvimos, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O ponto que eu quero chamar a atenção nesse salmo é esse incômodo no coração do salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O salmista estava grato a Deus, porque Deus o havia livrado de uma enfermidade. Nós certamente temos muitos motivos para agradecer a Deus. Se você fizer uma autoanálise da sua vida, certamente você vai ver que Deus tem te protegido, te livrado de tantos males, tem te sustentado, tem te guiado. E tantas bênçãos que Deus tem dado ao seu povo todos os dias. E feito isso apesar de nós. A nossa pergunta, a inquietação do nosso coração deveria ser a mesma do salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. E ele então passa a listar aquilo que ele haveria de fazer. Ele passa a listar isso nos versículos seguintes. Mas, e o que nós haveremos de fazer? Qual deve ser a nossa resposta como um ato de gratidão? Certamente, o nosso coração precisa estar nessa mesma sintonia do salmista, desejosos de servir a Deus como um ato de gratidão, porque Ele tem cuidado de nós, e que haja no nosso coração esse mesmo sentimento. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo o seu cuidado, o seu amor, a sua proteção, reconhecendo que o Senhor não tem deixado faltar nada para nós, mesmo entendendo que não somos merecedores de nada, mas por meio de Cristo, por causa de Cristo, o Senhor tem derramado a sua bondade todos os dias, a sua misericórdia tem se renovado a cada manhã. E o Senhor, Deus, tem cuidado do seu povo. Nos perdoe quando o nosso coração, às vezes, é ingrato, quando às vezes nos esquecemos do seu cuidado. Mas nós podemos, ó Deus, ser gratos ao Senhor, porque de fato o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem primeiramente nos dado a graça de ser povo do Senhor. O Senhor tem nos abençoado com a bênção da salvação. O Senhor tem suprido as nossas necessidades todos os dias. O Senhor nos dá a sua palavra. O Senhor fala conosco. O Senhor ouve a nossa oração. A tua palavra é cheia de promessas. O Senhor nos dá esperança. O Senhor nos dá um motivo para lutar, para caminhar. Mesmo que tudo seja difícil, nós podemos erguer a nossa cabeça e olhar para o Senhor e encontrar esperança. O que seria de nós se não fosse o Senhor?
Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque nós temos o Senhor em quem podemos confiar e descansar o nosso coração nos dias atribulados nos quais estamos vivendo. Louvado seja o Senhor. Não sei o que seria de nós se não fosse o Senhor. Obrigado, Pai. É com gratidão que nós oramos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Meus irmãos, nós já tivemos o privilégio de adorar a Deus, confessar os nossos pecados, manifestar a nossa gratidão. Agora também teremos o privilégio de ouvir do Senhor aquilo que Deus tem para nós. Quero te convidar a abrir sua Bíblia mais uma vez, agora no Salmo de número 146. Salmo de número 146. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados.
O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado porque por ela o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa à deriva, mas nos traz consolo, conforto. O Senhor também nos exorta. O Senhor nos ajuda a olhar a vida na perspectiva correta. O Senhor produz esperança no nosso coração. O Senhor nos alimenta. Obrigado por tua palavra, porque por ela o Senhor nos santifica. Por ela, ó Deus, o Senhor cumpre os teus propósitos santos na vida do teu povo. E pedimos que o Senhor faça isso mais uma vez agora, para o louvor e a glória do teu nome e para o bem do teu povo, que espera ansiosamente pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que todos nós estamos assim com aquele sentimento pesaroso no coração. Dá vontade de apertar um clique e fazer o ano correr rapidamente. Se pudéssemos fazer isso, faríamos. Quando eu estou assistindo um filme, por exemplo, e eu não gosto muito de alguma parte, eu aperto e aquilo corre rapidamente e continuo. Mas na vida real não é assim. Nós temos que enfrentar os problemas. E esse ano tem sido um ano difícil para todos nós. Difícil emocionalmente, porque muito nos angustia o que está acontecendo. Difícil financeiramente, muitas pessoas estão em grandes problemas financeiros. Difícil do ponto de vista emocional, no sentido de que vidas estão morrendo, isso às vezes deixa-nos tristes, com o coração pesaroso. Essa semana também ficamos sabendo que o ministro Sérgio Moro pediu a demissão. Alguém que a sociedade brasileira tinha como um herói nacional. E tudo esse ano. E às vezes a gente começa a ficar com o coração apertado. Só que observe que, de certa forma, tudo envolve pessoas. Decisões políticas envolvem pessoas. Esse vírus não surgiu por acaso, envolveu pessoas. Nós estamos ansiosos para que pessoas criem a vacina ou algum remédio. Tudo envolve pessoas. O grande problema nosso, talvez, seja depositar demasiadamente a nossa esperança em pessoas. Nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado, dirigido, governado por pecadores, que estão em todas as alas, em todos os âmbitos do governo, tanto local quanto mundial. E isso talvez seja uma das coisas que traz mais desespero e falta de esperança. Porque nós olhamos para essas pessoas e nós então não conseguimos ver uma luz de esperança. E talvez esse seja o grande erro. E talvez uma das coisas que Deus quer nos mostrar nesse ano, esse ano difícil, mas também um ano que pode ser um ano de grande lição para todos nós, é aprendermos a colocar a nossa esperança no lugar certo, a colocar a nossa confiança na pessoa certa, que é em nosso Deus. Nesse salmo, o salmista nos desafia a fazer isso. O salmista nos desafia a colocar o nosso coração totalmente na mão de Deus. O salmista nos desafia a mudar o foco da nossa esperança e depositá-la sem reserva, totalmente no Senhor. Esse salmo pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, que é do versículo 1 e 2, o salmista declara a sua decisão de louvar a Deus durante toda a sua vida. No versículo 3 e 4, o salmista nos exorta a não colocar a nossa confiança em homens.
E os versículos seguintes, do 5 até o final, o salmista nos mostra um caminho melhor a seguir. E enche o nosso coração de esperança, apontando Deus como centro de toda a nossa esperança. E o salmo começa assim, versículo 1 e 2. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista, então, ele começa com aleluia. E observe que ele encerra o salmo também com aleluia. Essa é a última declaração do versículo 10. A palavra aleluia é o resumo, porque é a junção de duas ideias, que traz a conotação de louvar a Deus. Na verdade, há aqui um imperativo. Aleluia quer dizer louve ao Senhor. Há uma ordem aqui. E se você observar, dos versículos 46 até o final do saltério, todos os salmos começam com essa ordem: louvai ao Senhor. Os salmos, eles falam de tribulações, falam de angústia, nos ensinam a orar muitas vezes, nos ensinam a adorar, mas no finalzinho do salmo, ele está focando mais na adoração, mais no louvor, porque esse é o lugar onde devemos concentrar a nossa atenção e o nosso coração. Em tempos de luta, de angústia, de medo, coloque a adoração em primeiro lugar. No sermão anterior falamos sobre culto, falamos sobre adoração. E nesse salmo, de alguma forma, isso também vai ser levantado mais uma vez. Mas no contexto do salmo, é a adoração como um substituto para a ansiedade. Adoração como aquele em quem depositamos a nossa total confiança. E por isso que o salmo começa e termina com essa ordem: aleluia, louvai ao Senhor. E o salmista então declara qual foi a sua decisão. Ele diz: louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Meus irmãos, observe. Nós não sabemos o que vai acontecer. O ano passado, quem imaginava que estaríamos vivendo a situação que estamos vivendo agora, no começo do ano? Quem de nós imaginávamos que estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje? Todavia, o salmista está declarando que ele vai louvar ao Senhor em todo o tempo, durante a minha vida. E durante a nossa vida, há tempos difíceis, há tempos alegres, tempos de festa, mas também, como aprendemos em Eclesiastes, há tempo também de choro, há tempo de tristeza, há tempo de dor, há tempo de angústia, há tempo de medo. A nossa vida é cercada por todas essas épocas. Mas o salmista está dizendo que, independente da época, da circunstância, do momento em que ele está vivendo, ele tomou uma decisão: louvarei ao Senhor durante a minha vida, enquanto eu viver. Seja vivendo em momentos de alegria, de festa, ou momentos de tristeza e de dor. Ele tomou uma decisão de louvar ao Senhor. E o salmista, então, ele toma essa decisão porque ele confia em Deus. Você só é capaz de tomar uma decisão dessa, de louvar ao Senhor em todo o tempo, se você conseguir, de fato, depositar a sua confiança em Deus. Essa é a nossa luta, irmãos. A luta nossa do dia a dia é descansar o nosso coração em Deus. A nossa luta do dia a dia é, de fato, confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa é a luta do nosso coração diária. Confia no Senhor e não te estribe no teu próprio entendimento, diz o livro de Provérbios. Essa é a nossa luta diária, descansar o nosso coração em Deus. E isso, muitas vezes, sufoca a nossa adoração. Se nós não conseguimos descansar em Deus, nós teremos dificuldade de adorar, de louvar. Um texto lindo, que é o texto de Abacuque, e o profeta Abacuque certamente foi muito guiado pelo Espírito Santo, quando ele diz: ainda que a figueira não dê mal o seu fruto, a vide não dê o seu fruto, a figueira não floresça, mesmo assim ele ainda ia louvar ao Senhor.
E como alguém pode dar uma declaração daquela no contexto de Abacuque? Porque ele foi aquele que profetizou que Deus ia permitir o sofrimento do seu povo, como um ato de julgamento à nação. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê mais o seu fruto, ele ainda ia conseguir louvar. Somente alguém que confia no caráter de Deus e na justiça de Deus. E o seu coração e o seu olhar está voltado para Deus, e somente para Deus. Mas é tão difícil. Nós, com facilidade, nós sempre queremos depositar a nossa confiança em pessoas, em alguém. Nós parece que queremos isso constantemente. Queremos alguém para a gente confiar. E por isso a exortação no versículo 3 e 4, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Observe que o salmista está dizendo que todo homem é igual. Em que sentido? Todos são limitados. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Ou seja, nós não temos condições de ter garantia nenhuma. Todo homem é finito, falível, limitado, e a qualquer momento pode parar de existir. Se você deposita a sua confiança demasiadamente em alguém, você pode se decepcionar. E por que nós estamos vivendo uma época como a nossa? Porque homens têm feito coisas ruins no mundo. Homens têm feito coisas ruins no mundo. Eu não estou aqui para dizer o homem A ou o homem B, até porque eu acho que é um conjunto de coisas. Desde quando começou esse vírus na China, a demora para que isso fosse comunicado à população, as perguntas que às vezes ainda não temos resposta, se de fato, como é que isso veio a aparecer na sociedade, indagações, muitas indagações, você percebe muito malandragem de tudo, política, gente querendo ganhar dinheiro em cima, pessoas preocupadas consigo mesmas, e tantas pessoas morrendo por causa disso, tanto sofrimento, e tudo isso você vê à mão de homens. O único capaz de reverter, de mudar, de transformar é Deus. Eu não estou dizendo que Deus está fora do comando, pelo contrário. O salmista diz, o Senhor reina para sempre. Deus continua no comando, continua reinando. O que eu estou dizendo é que por trás de toda essa maldade existe homens trabalhando, mexendo, tomando decisões, dirigindo. E não fique colocando a sua confiança em homens. Não fique colocando a sua confiança em nada disso. A sua confiança só pode estar em Deus. Eu sei que Deus pode levantar homens para trazer tempos de paz. Eu sei que Deus pode levantar pessoas para trazer refrigério na nossa geração. Mas quem está por trás sempre é Deus. É nele que deve estar a nossa confiança. E o ponto do salmista é a advertência, não confie. E os salmistas, eles fazem isso várias vezes. O Salmo 20, versículo 7, declara, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, e nós confiamos no Senhor dos Exércitos. A questão é, em quem de fato nós confiamos? Em quem está a nossa esperança? Porque se a nossa esperança estiver no lugar certo, nós vamos conseguir enfrentar os problemas da forma correta. E poderemos olhar para o futuro com esperança. Fora de Deus, que esperança teremos para o futuro e para frente? Ela só pode ser firmada e segurada se estivermos olhando para Deus, o nosso Salvador. Não confie em príncipe. E príncipes aqui, líderes políticos
de qualquer espécie. Não confie nos homens, porque a salvação não vem de homens, a salvação vem do Senhor. A libertação vem dele, a esperança vem dele, a solução vem dele. E é por isso que, em tempos como o nosso, o povo de Deus deve se ajoelhar e clamar. No tempo em que vivemos, o povo tem que se voltar para Deus em oração, buscar ao Senhor e esperar dele a nossa esperança. Olhar e esperar dele. O nosso olhar deve estar fitado nele, ansiosos para que ele age em resposta à oração do seu povo. E o salmista diz por quê? A partir do versículo 5. E ele então passa a mostrar para nós aqui, pelo menos 5 motivos pelos quais eu posso confiar em Deus e voltar o meu olhar para Ele. Primeiro ele vai dizer que Deus é fiel. Versículo 5 ele diz: bem-aventurado aquele a quem o Deus de Jacó, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Observe, quem é que são os felizes? Quem consegue viver em paz? Quem consegue viver com esperança? Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Porque a expressão, o Deus de Jacó. Observe que várias vezes na Bíblia você usa essa expressão, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus que cumpre as suas promessas. É isso que quer dizer essa expressão, o Deus de Jacó. É o Deus que é fiel. E nele você pode descansar e ter esperança. Por isso que ele diz, o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Lembra o que houve na época de Jacó? Tanto sofrimento Jacó passou, mas Deus nunca o abandonou. Deus sempre esteve com ele, o auxiliando, o ajudando. Em todo tempo, quando você estuda a história de Jacó, você vê o cuidado de Deus com ele. E por isso que diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus, e não em nada fora de Deus. Lembra da história de Jacó? Lembra que Jacó, Deus tratando o coração de Jacó, porque Jacó era trapaceiro, precisava aprender algumas coisas com Deus, mas ele arruma um sogro muito pior. E quem foi o auxílio de Jacó? Quem que o ajudou durante todo aquele tempo? Deus. Quando Jacó tem que encontrar o seu irmão no caminho, e ele fica com medo, porque lá atrás ele tinha errado com o seu irmão, ele separa o povo em 2 partes, e vai para o vale de Jaboque orar, e ele se encontra com Deus ali. Quem que foi o seu auxílio? Deus. Os momentos mais difíceis da vida de Jacó, quando você lê a história de Jacó, você vê Deus cuidando, desde quando ele sai da casa do seu pai, no caminho, Deus aparece para ele, ele tem uma visão, ele vê então um anjo subindo e descendo numa escada. Desde o início, Jacó viu a providência e o cuidado de Deus na sua vida. A história de Jacó é uma história marcada pelo auxílio, pelo cuidado, pela providência divina. E bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus. É um Deus que é fiel à sua palavra. Um Deus em quem eu posso confiar, em quem eu posso descansar o meu coração e ter esperança. E por que eu posso descansar e ter esperança? Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. E essa é a segunda questão, porque eu posso descansar nele. Observe o versículo 6. Quem é esse Deus? É o que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Observe como esse Deus é poderoso, e por isso eu posso confiar nele. Quando nós começarmos a desanimar, é só você sair um pouco de casa e olhar para o céu. Ou olha no espelho, olha para você. Quem é que fez? Quem fez você? Quem fez o céu, a terra?
Não só fez, como mantém. E mantém por causa da sua fidelidade. Quem é capaz de criar e manter todo esse universo? É o nosso Deus. Esse Deus que é capaz de criar e manter o universo, que tem tanto poder, é nele que eu tenho que depositar a minha confiança. Não em príncipes ou filhos dos homens, que são limitados, mas no Deus que é todo poderoso. Eu posso confiar em Deus, porque além de ser fiel, todo poderoso, Ele é justo. O versículo 7 diz que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O que ele está falando aqui é que Deus não faz vista grossa àqueles que estão padecendo, que estão sendo oprimidos, aqueles que não têm ninguém por eles. Confie no Senhor. Eu quero dizer para você, querido, que está me ouvindo agora, talvez você está com o coração muito apertado. Às vezes você está preocupado como vai pagar as suas dívidas, talvez perdeu o emprego, talvez a sua empresa faliu, ou está às portas de uma falência, por causa de todo o problema econômico que está acontecendo no nosso país diante dessa pandemia. Eu quero dizer para você, olhe para Deus. Olhe para Deus. Ele é justo. E o texto diz que Ele é aquele que dá pão ao que tem fome, ou seja, Deus vai te sustentar. Coloca a sua confiança nele. Ele não vai deixar faltar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Esse Deus que é fiel, poderoso e justo, Ele é bondoso. Por isso que eu posso confiar em Deus. Versículo 8, ele diz: o Senhor abre os olhos ao cego, levanta os abatidos, ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Observe que todas essas declarações são de pessoas que estão numa situação que elas precisam de ajuda. O cego, o abatido, o peregrino que está fora da sua terra, o órfão, a viúva. E no contexto dos salmistas, o órfão e a viúva eram os que mais precisavam de amparos. Ele está dizendo, quem é que cuida dessas pessoas? Quem abre os olhos aos cegos? Quem pode fazer isso? Quem pode levantar aquele que está prostrado, abatido? É o Senhor que ama o justo. Essa expressão, o Senhor ama o justo, é muito importante. Porque Deus vai cuidar do seu povo. Por mais que você se sinta abatido, só, às vezes você pode se sentir sem ninguém, mas lembre, Deus ama o justo. E no contexto de toda a Escritura, o justo é aquele que foi justificado por Cristo. É aquele que, por causa de Cristo e movido pelo Espírito, tem procurado viver uma vida de obediência ao Senhor. Deus ama você e vai te levantar, vai te proteger, vai cuidar de você. Eu posso confiar no Senhor, porque Deus é implacável na sua justiça. A parte B do versículo 9, ele diz, porém, transtorna o caminho dos ímpios. Por que esse porém? Porque talvez venha uma falsa ideia de que Deus é um bonachão, né? Ele só cuida, ampara, protege, mas Ele ama o justo. Por isso que Ele faz isso. Agora, o ímpio, ele transtorna o seu caminho. Ou seja, Deus vai julgar. Às vezes você fica vendo o que está acontecendo no país. Vendo pessoas se aproveitando para ganhar dinheiro, às custas da morte de pessoas. Nós vimos essa semana uma denúncia lá em Manaus. Não sei se é verdade, mas houve a denúncia
de corrupção nesse tempo de pandemia. Vimos que a China, por exemplo, que é o país da onde surgiu esse vírus, é o país que mais está ganhando dinheiro com tudo isso. E vimos políticos aproveitando a situação para tentar fazer manobras com o povo. Você às vezes olha o noticiário, inclusive alguns movimentos da própria mídia, e você fica às vezes revoltado como as pessoas podem ser tão malignas num tempo como esse. E o coração às vezes enche de revolta. Mas lembre-se disso. Confie no Senhor, porque Ele transtorna o caminho dos ímpios. E por que eu posso descansar? Versículo 10, porque o Senhor reina para sempre. Não há um momento na história que Deus deixou de ser rei. Não há um homem capaz de tirar Deus do seu trono. Não há uma pandemia capaz de abalar o reinado do nosso Deus. Não há problema nesse mundo capaz de tirar Deus do seu trono, movê-lo. Nem que por 1 milímetro o Senhor continua reinando de forma soberana, justa, sábia, e de forma que o seu povo pode se prostrar diante desse rei e acalmar o seu coração. Por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos o vosso coração, porque eu sou Deus, o Senhor reina. Que Deus nos ajude a lutar contra o nosso coração e jogar toda a nossa confiança no nosso Deus. O Senhor reina, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, não há um momento que Ele deixou de reinar. Por isso que o salmista termina dizendo: aleluia, louve ao Senhor. Ele começa e conclui: louve ao Senhor. O que Deus mais requer do seu povo nesses tempos é adoração. Adoração que é uma resposta de confiança a Deus. No lugar da ansiedade e do medo, adore a Deus porque Ele é fiel. Quando você começa a achar que não pode confiar, começa a refletir sobre a fidelidade de Deus. No lugar da ansiedade, do medo, adore a Deus porque Deus é poderoso. Nada tem mais poder, ninguém, do que o nosso Deus. Eu posso confiar. No momento que o coração se aperta diante das injustiças que há no mundo, adore a Deus porque Deus é justo. E Ele vai cuidar do seu povo, que às vezes é oprimido. No momento em que você começa a sentir aperto no coração, de ver tanta calamidade e sofrimento, adore a Deus porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom e eu posso confiar na bondade dEle, porque Ele ama o justo. Quando você fica às vezes assim, sentindo que parece que ninguém está fazendo nada diante das injustiças, adore a Deus, porque Deus é um juiz implacável. Quando você começa às vezes a sentir o coração apertado, adore a Deus, porque o seu Deus reina para sempre. Nunca deixou de ser rei, nunca deixará. Os homens são transitórios, os poderes são transitórios, mas o nosso Deus reina. Os homens se corrompem e caem, o nosso Deus reina com santidade. Os homens mudam, o nosso Deus é imutável. Os homens falham, o nosso Deus é fiel. Volte o teu olhar para Deus e descansa o seu coração nele. Que Deus nos ajude a aproveitar esse tempo para adorar e adorar com sinceridade. Oremos. Pai amado, Pai santo, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus, Deus único,
o Deus verdadeiro, em quem devemos depositar toda a nossa confiança. Nos perdoe, ó Deus, quando o nosso coração se inclina, às vezes para confiar em homens, para confiar, às vezes, em decisões humanas, ao invés de descansar o nosso coração no Senhor. Que possamos descansar e adorar o Senhor, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é implacável na sua justiça, porque o Senhor reina de forma soberana e nada pode abalar o seu reinado. Que possamos abrir os nossos olhos e ver a tua glória, abrir os nossos olhos e ver o Deus que nós servimos. Nos ajude nesse tempo, ó Deus, a nos voltar totalmente para o Senhor. Que o nosso coração e o nosso olhar se volte totalmente para o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, vai continuar cuidando, porque o Senhor é fiel. E que possamos descansar no Senhor e nos alegrar no Senhor. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu povo. Que o Deus da paz possa realmente ser visível no nosso coração. Oh Deus, o Senhor é o Deus vivo, que tem todo o poder, e que possamos descansar e adorá-lo por isso, todos os dias, todos os dias. Atende o nosso clamor, é para a tua glória que nós oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor do nosso Deus, que é todo poderoso, que a graça de Cristo Jesus, que nos redime de todo o pecado, e o poder e a consolação do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos, tem um aviso. Essa semana o governador baixou um decreto que ele permitiu que as igrejas voltassem a funcionar. Todavia, a forma como o decreto foi colocado, nós ainda não sabemos se vamos de fato retomar as programações. Porque pelo decreto você tem que ter um distanciamento de 1,5 metro, no máximo 30% da capacidade das pessoas que poderão vir. Certamente as pessoas que estão de certa idade ou no grupo de risco não vão poder participar, o que até é correto, mas há muitas regrinhas e nós vamos precisar nos adequar a elas também. Então, certamente, no próximo domingo, continuaremos ainda com o culto virtual, até o próximo domingo. Aí no domingo que vem, teremos uma resposta sobre o que iremos fazer. O Conselho está estudando, nós vamos ter uma resposta até domingo que vem, qual será a decisão oficial da melhor forma de agirmos nesse momento. Porque, de fato, voltar como era antes vai demorar bastante tempo ainda. Vamos ver a melhor forma de agirmos. Para não tomar uma decisão precipitada, vamos estudar com calma isso, estamos conversando, estamos analisando, e até o próximo domingo, se Deus quiser, eu já terei uma decisão oficial do Conselho. Tá bom? No mais, continuaremos do mesmo jeito por enquanto. Tá? Então, vamos manter firme nas programações aí, na semana dos jovens, da UPA. Essa semana vamos estar gravando o vídeo também para os adultos, e vamos tentando adequar. E qualquer coisa que os irmãos precisarem, por favor, liguem, tá? Para mim, para os presbíteros, ou para a junta diaconal. Como eu tenho sempre dito aqui, se algum irmão necessita de alguma coisa, por favor, nos comunique. Tá bom? Deus nos abençoe. Dê uma semana abençoada para todos vocês.
Amém.